Estamos no ar. Boa tarde, meu povo. Boa Bom, já tarde. tem um caminho aqui, né? Se quiser, boa noite, né? Para mim, já daqui a pouco, quase boa noite já. Tudo bem? E Bom Evandro, bom dia aqui, bom dia. dia. Ainda é bom dia aqui. E Evandro, bom dia. Está começando o dia lá. Começando o dia, tudo azul. Bom dia, boa tarde a todos. Um prazer novamente a gente estar reunido aqui no nosso Coffee Thinking. E eu queria hoje colocar um tema em discussão. Até vou usar depois uma passagem aqui comigo desses últimos dias que eu acho que reflete bem o que a gente vai praticar aqui um pouquinho entre nós três. Mas eu queria falar um pouco, ver um pouco a opinião de vocês a respeito de como, principalmente agora, desse entorno, não podemos dizer pós, mas assim, tudo que está acontecendo depois do Covid, né? Que veio pelo que a gente vem observando, pelo menos por um bom tempo, ele vem para ficar. Eu queria falar um pouco do estresse, né? Então, o estresse nas suas diversas formas. O estresse que nós carregamos naturalmente por sermos seres humanos complexos, o estresse que nos impõe, né, muitas vezes a sociedade, os ambientes, os entornos onde nós automaticamente nos envolvemos, né? O estresse familiar, o estresse de uma situação como essa do Covid, ou seja, como que a gente o estresse, quem sabe, ele é alguma coisa inevitável, né? O estresse, ele pode estar muitas vezes relacionado na situação de um enfrentamento de um problema ou de uma situação onde nós não sabemos automaticamente, muitas vezes, lidar com essa situação, né? Então acaba gerando uma espécie de um estresse, mas o estresse, como a gente pode, na verdade, tentar não eliminar, né? Porque às vezes é difícil eliminar, o contexto não permite que a gente muitas vezes elimine, mas eu acho que esse é o objetivo final. Mas eu acho que o mais importante é como nós conseguimos muitas vezes enfrentá-lo, né? Identificá-lo e para depois nós conseguirmos justamente trabalhar, né, seja com lado mental, lado físico, lado espiritual, mesmo lado coletivo que nós temos, para tentar, muitas vezes, se não eliminar, mas pelo menos mitigar, né, para reduzir, para que ele tenha um impacto menor possível no nosso contexto, né? Então, eu vou mencionar o que eu acabo de comentar, é uma passagem interessante, né? E muitas vezes o estresse, eu acho que ele acaba colocando a gente num piloto automático, né? Então, esse fim de semana eu fui para um retiro, e era um retiro automaticamente de silêncio, e ao chegar no retiro, a primeira coisa, se era um retiro de silêncio, então o que eles te pediam também tinha uma desconexão total, não só das redes sociais, do telefone, etc. e tal, mas também internamente você gerenciar, né, esse silêncio para que isso fosse algo, para que você interiorizasse isso. Então, por ter trabalhado muito tempo no mercado financeiro, não preciso dizer para vocês que na primeira oportunidade que eu tive, eu fui lá escondido, conectei o telefone celular e o primeiro que eu fui buscar era como os mercados financeiros tinham automaticamente fechado na sexta-feira à noite, fechado na semana, né? Então, e aí eu me dei conta, eu falei, sabe, poxa, isso vai em contra o objetivo do que eu estou fazendo aqui, né? Então, ou seja, mas me vi num piloto automático, me vi, né, preocupado com uma situação onde eu não deveria estar preocupado. Se eu fui buscar uma uma oportunidade para justamente reduzir o estresse ou trabalhar melhor o estresse, eu automaticamente, no piloto automático, o estresse estava ali me consumindo. Então, eu queria jogar a bola um pouco para vocês, para ver como é que vocês entendem também, desde da experiência do mundo também, não só acadêmico, empresarial, mas também do ponto da psicologia, ver
qual a opinião que vocês têm a respeito disso e depois a gente vai trocando aqui mais figurinhas. E aí eu queria conversar com você, Evandro, ver como é que você entende isso. Olha, Fábio, obrigado. Esse assunto, até o meu filho me trouxe o meu café, meu coffee, então, mas já me desestressou aqui. E esse assunto é interessante, porque durante o Covid existe uma cortina de fumaça que faz a gente esquecer essas situações de estresse que a gente vivia antes do Covid, né? Na verdade, a gente está com um over-stress, né? E essa cortina vai baixar e nós vamos voltar realmente àqueles problemas que eu até esqueci que eu tinha, e muitos deles relacionados ao estresse. O estresse é uma palavra que é uma das poucas palavras que você pode dizer que é um mal necessário e um mal desnecessário. Porque você vai poder ter estresse positivo, né? São os estresses que faz você evoluir na vida. Aqui no Canadá, a gente tem uma expressão que meus filhos me ensinaram, eles falam problemas de primeiro mundo, first world problems, que é aquele problema que é irrelevante, mas como não tem outro problema, passa a ser um estressezinho. O que não é mal, ou seja, parece que é até inerente, eu preciso ter algum estresse para eu ir para um nível melhor, né? Mas você tem o mal desnecessário, que acho que é esse que a gente deveria discutir. Eu acho que, como você até faz a introdução aí, as empresas estão perdendo excelentes profissionais por um estresse desnecessário. Eu gostaria de share aqui, só colocar um gráfico rapidamente para vocês verem um estudo que se reproduz, mas esse foi um dos primeiros, sobre o estresse feito aqui no Canadá, e para vocês terem uma ideia de como o estresse ele afeta, né, no local de trabalho, ele afeta de uma maneira assim impressionante, o que a gente deveria prestar atenção. Então ele diz o seguinte: primeiro, uma das causas do estresse no trabalho, né, a gente vai ter depois o estresse da vida, mas no trabalho muito esforço, então você trabalha muito e você tem pouca recompensa, não só recompensa financeira, recompensa intangível, recompensa do sentido daquilo que você está fazendo, né? Por outro lado, você também tem alta pressão e pouco controle. Então, você não define a sua cota, você não define o seu horário, você tem os recursos que você precisa para fazer aquilo, as pessoas que você vai trabalhar. E esse tipo de fatores aqui somados, olha só, você tem 3 vezes mais chances de ter um ataque cardíaco, problemas cardíacos, pressão arterial, ataque cardíaco, AVC. 3 vezes mais chance de ter dor nas costas. 5 vezes mais chance de você ter alguns tipos de câncer. 2 a 3 vezes mais brigas, conflitos, colisões, né? 2 a 3 vezes mais problemas de saúde mental, né? 2 a 3 vezes mais infecções. Olha o Covid aqui, né? Seu sistema imunológico abaixa, se tá, o estresse está alto, sistema baixo, todos os bugs, as bactérias, vírus, fungos, se está aí por aí, te pega, né? Porque está sempre por aí, mas seu sistema está baixo, ele entra. 2 a 3 vezes mais você se machuca, acidentes de trabalho, né? Aquele estresse que você gera um acidente ali de trabalho, né? 2 vezes mais o abuso de substâncias, qualquer uma, né? A droga, o álcool, a comida, então o estresse é algo ali, ou seja, se você somar tudo isso daqui, você vê, é um caso de calamidade pública de saúde, né? Então as pessoas, as empresas deveriam tomar em consideração isso. Agora, quando eu digo o estresse é um mal desnecessário, muito do que a gente vê que vai ser a causa, mas também a solução, eu vou colocar aqui um ponto: relações, tá? Relações. Mas não qualquer relação, principalmente aquelas relações de poder, né? Quem que são as relações de poder que a gente tem que causam estresse? O Bocato pode me ajudar nisso daí. Primeira relação de poder com nossos pais, né? Dependendo da nossa criação, do nosso contexto familiar, pode ser uma relação que me causará estresse pro resto da vida, que eu introjetei aquela relação e passo a viver a vida escolhendo relações parecidas ou projetando na minha relação aquilo. São relações. No trabalho, chefia. A gente tem pouco estresse com colegas de trabalho, né? É muito mais com liderança. Uma liderança ruim destrói você,
né? Você é um pai de família, uma mãe de família, o seu chefe te destrói, você chega em casa com que moral para olhar no olho do seu filho e falar, filho, acredite na vida, a vida é maravilhosa, você pode construir. Como, né? É um mal desnecessário, não precisava ser assim, né? As pessoas vão não produzir, as pessoas vão sair do emprego, vão querer outra vida, etc, etc. Então eu queria passar um pouco para o Bocato, dar uma ajuda aí nesse estresse interno, Bocato, sua visão. Eu vou aproveitar, então, eu vou compartilhar também com vocês, porque nós estamos diante de um outro tipo de estresse que vai acontecer agora, né? Porque nós somos especialistas em acertar, por uma questão absurdamente necessária, o relógio do mundo do negócio. Em alguns momentos, esse relógio, ele acelera, ele não acelera. Então, eu estou trazendo aqui empresas que nós servimos durante muitos anos, então a gente está sempre olhando essa questão de um estresse que é da comunicação. Por quê? Se você pegar o modelo semiótico, que é a minha base de trabalho nas empresas, eu percebo claramente que nós estamos diante de dois grandes estresses. Um, que é da natureza do negócio, e um que é da natureza da própria natureza, que é o vírus. O vírus, ele está sempre aí, sempre esteve aqui e vai estar, né? De vez em quando surgem esses vírus que a virose ainda não é conhecida. Mas isso aí sempre aconteceu. Mas o que a gente tem que pensar, e aqui eu poderia citar todas as empresas que eu selecionei aqui, elas estavam com o segundo grande estresse, é algum tipo de mudança ou no cenário econômico do país ou no cenário econômico mundial. Então, eu poderia aqui selecionar qualquer uma delas e mostrar para vocês. Vou fazer isso para a gente não ficar muito tempo nessa história. Mas eu vou usar, dentro dessa passagem aí, eu vou usar a questão do que nós chamamos... Deixa eu só parar esse compartilhamento aqui. E nós vamos, então, usar uma questão que eu acho básica. Vocês estão me vendo? Ainda não. Não? Então eu vou aparecer. Ok, agora? Entrei no ar? Ainda não. Ainda não? Vou ter clicado em alguma coisa aqui que não era para clicar. Bom, eu vou falando enquanto eu vou buscando aqui. Aí, é isso. Isso também é um tipo de estresse para quem Agora sim. analógico. Tá? Agora sim, tá certo. Está certíssimo, né? Porque aonde que eu quero trazer? Quando o Evandro traz a questão do poder, eu gosto de trazer também a questão da autoridade. Esse é o grande estresse que nós vamos viver a partir de agora, né? Por quê? Porque até a geração XY, então nós tínhamos a minha geração, Baby Boomer, geração X intermediário a isso, e geração Y, vocês. E agora a geração Z, os milênios. Aí houve um estresse geracional. Porque pela primeira vez na humanidade, o que aconteceu? O mais velho precisou do mais novo para continuar vivo, para continuar se comunicando. Isso gerou um estresse dos dois lados. A geração milênio não tendo muita paciência de ensinar uma geração absolutamente analógica, e analógica achando que a geração Z ou milênio é muito rápida e não explica direito.
Esse é o pior estresse que nós estamos vivendo. Por quê? É um estresse de choque de comunicações. Por quê? A comunicação sempre foi comportada, né, como comportamento pela questão da autoridade. Então, os mais velhos sempre detiveram mais conhecimento, porque o conhecimento era linear, lento e analógico. Era papel, cardex, armário, né? Então, a grande inversão está acontecendo na autoridade. Esses jovens que fazem startups, vão para a inovação, etc., eles estão voando perto da gente que é a coisa. Então, a gente precisa prestar muita atenção que o que está dando estresse agora é uma questão de autoridade. Quem que é a autoridade para tocar algumas coisas? Se a gente conseguir fazer bem essa distinção, vai dar certinho. Por quê? Para todo um investimento, experiência, mais o a priori, mais o a posteriori, e ver uma investigação, com certeza, os mais velhos, eles têm uma história sentida de mercado. O mais novo, ele vai ter a mesma história, até melhor, mas não é sentida. É história preditiva. É história de sistema mostrando, olha, aqui aconteceu isso. Mas como que aconteceu isso? Né? Por exemplo, nós não temos referência nenhuma de como foi a febre espanhola. Não tem ninguém vivo para contar. Né? Mas nós também não temos, a ciência não pode ser apressada, porque nós estamos vendo cientistas rasteiros nesses últimos 5 meses de pandemia, falando só um monte de coisa cuja informação não serve para nada. Uma hora isso dá certo, outra hora na Suécia deu. Então, nós perdemos a autoridade diante desse estresse pandêmico. É isso que está acontecendo. Não tem autoridade em lugar nenhum do planeta para dizer vai por esse caminho que dá certo. Né? Porque todo mundo teve essa expectativa da experiência, né? Experiência é poder, não é autoridade. Então, a ciência, daqui a um tempo, ela vai criar uma vacina e daí vai imunizar todo mundo, pronto. Mas, nesse momento, o que vocês estão ouvindo falar de ciência chama-se ciência rasteira. Ou seja, eu estou fazendo, tem pessoas que dizem, não, eu faço uma estatística de leite. Então, aí nós estamos querendo trazer Platão da cova para resolver o problema. Nós estamos querendo resolver por uma questão de introjeção matemática. Esse vai funcionar. Até hoje, dia 20/7, não funcionou. Então, eu queria só trazer essa questão da autoridade da mente. Quem é a autoridade? A geração Z é a autoridade para o sistema virtual. As outras gerações vão ter que andar juntas. Nem atrás e nem na frente, é do lado. Não pode ajudar o outro. Mas está existindo essa impaciência geracional. Meu ponto de vista. É muito interessante isso, Bocato, porque isso gera uma reflexão de um contexto filosófico, até das ciências humanas hoje, né? Porque, na verdade, a falta da liderança ela pode gerar uma falta de norte na sociedade, né? E, consequentemente, essa falta de norte gerar todo esse estresse. Ou seja, a gente pode interpretar que cada vez mais, por mais que a gente queira, a gente vai levantar pela manhã e a gente vai levantar com estresse, né? Porque se a gente vai por esse lado, né? Agora, ao mesmo tempo, isso me traz uma reflexão que eu queria depois ver com vocês um pouco, de que também tem muita coisa que depende de nós,
né? Depende do ser humano. O estresse, muitas vezes eu não posso mudar uma situação que me impõe, mas, né, porque é parte do contexto onde eu estou envolvido, mas eu posso mudar a minha forma de ver, a minha forma de atuar, a minha forma de como interpretar isso, né? Ontem eu vi uma frase, outro dia eu vi uma frase interessante num filme que dizia o seguinte: eu não posso, no espanhol, né, arreglar, eu não posso fixar, eu não posso consertar o passado, mas eu posso fazer coisas para melhorar o futuro, né? Então, ou seja, o estresse também, ele, da forma que a gente vem vendo, ele é imposto, né? Ele cada vez mais ele vem sendo imposto pela Covid, pelas empresas, pelo você sair na rua, pelo contexto, né, da sociedade em que nós vivemos hoje, né? Você pode abdicar de parte disso e ir viver no campo, né? E viver ou ter uma vida completamente diferente, ou viver numa ilha menor ou num contexto menor, né? Para você tentar eliminar parte desse estresse, mas ele, né? Ele sempre vai estar, porque o caso da Covid, né? O caso que a gente tem claramente agora, ele mostra tudo isso, tudo que o Bocato acabou de colocar perfeitamente, ou seja, uma pandemia dessa, entendeu? Ela acaba gerando, entendeu? Mais estresse do que talvez até mais do que solução, né? Então eu queria ver como é que a gente também tenta um pouco interpretar ou mesmo aterrizar isso num contexto também pessoal, porque também aqui vai depender um pouco de mim, porque se a sociedade, se o mundo não tem uma solução, para que eu não morra de estresse, né? Porque o estresse não seja um fator que vai consumir a minha vida, como eu tenho que fazer, como eu teria que, pelo menos, interpretar para que eu possa meio que sair de lado, né? Desse contexto todo, entendeu? E não viver contaminado por isso, né? Fica à vontade. Deixa eu só... um dos problemas que eu vejo no estresse, na comunicação da informação sobre o estresse, na própria palavra, o estresse nunca foi para ser humano. O estresse é da física, porque chama-se estresse imaterial. É como se a gente quebrasse. Por exemplo, eu lembro do acidente com o Ayrton Senna, que, pelo que contaram na época, as investigações, uma daquelas barras de direção, o mecanismo que segura no volante e mexe aquelas rodas pesadíssimas pela largura, etc., ele foi em laboratório afinando, porque ali tinha um peso. E em laboratório ele tinha um teor de pressão, né, cuja potência na hora de girar aumentava. Só que numa corrida, o calor é outro, a umidade é outra, a freagem é outra. Então, uma hora que ele mudou naquela famosa curva, que já tinha tido, inclusive, um acidente anterior, o mecanismo de direção se rompe, é um aço de extrema liga forte, mas ele se rompe, ele vai direto no muro. Então, nós não vamos direto no muro, a gente está usando até a palavra errada. Ninguém tem estresse, isso aí é um modismo do século XX. Aí isso começou no Brasil, mais ou menos nos anos 80, numa dessas que eu falei de revoluções. Por quê? Importamos lá de fora, e com toda a razão de ser diferente, nós importamos uma coisa chamada engenharia. Era um livro famoso que eu vou lembrar já, uma coisa do tipo enxugar a empresa. Me ajude a pensar. Reengenharia. Reengenharia. O que era reengenharia? Pegava todas essas autoridades cujo salário eram os maiores e rua.
né? Eu fiz parte, inclusive, como consultor de algumas empresas que me contrataram para isso. Mas e esse pessoal? Não, esse pessoal já está vindo uma turma nova. E fazia sentido também. Por isso que a gente tem que ter cuidado, porque nós temos que mostrar sempre os dois lados. Por exemplo, estava chegando aí nessas marcas que eu mostrei para vocês, eu estava numa grande empresa com 4.800 funcionários que tinha que ser reduzido para 1.300. E o que acontecia? Um sistema que estava entrando no mundo, chamado CNC, né? Controle numérico computadorizado, estava vindo para todos os sistemas de maquinaria. E quem que vinha para esse sistema fazer aquela máquina não mais milimetrada por paquímetro para ajustar, que era a autoridade daquele momento? Quem que veio nessa máquina enquanto ser humano? Software. Software. E quem veio pilotar o software foi esse. Vocês entenderam? Então, você veja, esse cidadão que era o torneiro, aliás, era uma profissão que pagava muito, chamava-se ferramenteiro. Era a pessoa que fazia a ferramenta. Eticamente, eu não posso falar o nome da empresa aqui, mas o Evandro conheceu a empresa, inclusive, uma das donas da empresa adorava a nossa família, estava sempre lá. Então, quem ficou estressado? O jovenzinho que saiu do Senai com a CNC e dominou todo aquilo lá, ou a autoridade até aquele momento? Agora, será que a CNC apareceu do nada? Então, nós vamos ter esse cuidado do estresse. Você está vendo a priori na sua frente e você tem que fazê-lo, porque no a posteriori você vai rodar e você não faz. Então, o estresse é de material, é da física. Nós não estamos estressados, nós estamos desorganizados. Se a gente tivesse usado primeiro essa palavra, desorganização, ela faria sentido para nós. Porque desorganização, você sabe, você está colocando no seu dia horas a mais que iniciaram. Então, estou ajudando. Ou atrapalhando. Não, isso daí é interessante, a palavra usada, né? O estresse, né? Uma analogia da física. Eu poderia usar tensão também é uma analogia elétrica, né? A alta tensão, baixa tensão, o desorganização. Agora, a gente vê assim que diante de... Desorganização, Evandro, desorganização, ela faz mais sentido porque é uma palavra organizacional. É do que a gente mexe, né, no dia a dia. Sem dúvida. Tensão elétrica. Então, eu estou tensionado. Como é que você está tensionado? O ser humano, ele precisa sentir e ver. Esse é o problema. Essas palavras, elas são enganadoras enquanto comunicação da informação. Você não sente e não vê, você fala. Como é que você sente que você está tensionado? Não. Você chegou nisso aqui, já não é mais tensão, né? Você arrebentou alguma coisa. Estresse, como é que é? A sua cabeça vai voar? Então, nós falamos palavras que não têm o mínimo significado enquanto símbolo humano. Nós precisamos nos reorganizar, inclusive, enquanto comunicação e informação. Sim. Agora, de qualquer maneira, a gente tem que, talvez aqui, a gente definir que existe um fenômeno, seja lá o nome do fenômeno que se dá, existe. Né? E quem estuda esse fenômeno, ele vai falar, olha, diante desse fenômeno, você tem duas opções, você vai lutar ou você vai fugir. Né? Você luta ou foge. A pessoa que foge, ela pode se acomodar, ela pode culpar os outros, culpar o sistema, ela pode votar num governo que promete, um governo mais social, que promete que vai dar para ele um salário mensal universal,
que é uma das propostas agora, ela pode até, o que eu vejo muito, é ela se medicar, né? Tem muita gente que você vê todas essas dores aqui, esses problemas, eu me medico, né? E eu não vou tentar me organizar, eu vou tentar me acomodar e me medicar. E por que eu falo isso? Porque como psicólogo eu vejo que a indústria farmacêutica entrou muito nessa área do estresse e ela dá receita para você, em vez de você se fortalecer para você sair disso. Aqueles que querem lutar, tem várias opções de luta. Primeiro, eu posso estudar, né? Eu posso estudar CNC, né? Eu posso estudar o novo coding, o que é empregável agora, até por causa do meu estresse de, será que eu vou ter o pão de amanhã, né? Eu posso estudar, eu posso empreender. Escuta, com tudo que eu aprendi, como é que eu vou abrir um novo negócio? Eu vou colocar aquilo lá, né? O empreendimento o risco é alto, mas é um estresse positivo, é um estresse ou mal necessário para você abrir um negócio, mas é um anti-estressante, vamos dizer assim, com aquele empreendimento. Ou você pode se entender, que é essa coisa que, peraí, de repente não é um problema contextual, é um problema meu, né? Que em contextos positivos eu continuo estressado, então você começa a perceber que, peraí, parecia que estava tudo bem, eu trago problemas de uma tensão, uma reclamação, então sou eu, e isso eu preciso mudar. Agora, eu vejo que contexto é importante, porque eu lembro como eu era estressado ou tenso ou desorganizado quando eu morava no Brasil, eu trabalhava em São Paulo 2 ou 3 vezes por semana, e eu era uma outra pessoa. Talvez o Fábio até veja isso também. Trabalhando em São Paulo tantos anos, eu era uma outra pessoa. Quando eu mudo para o Canadá, e para o canadense a minha cidade é estressante, porque tem 1 milhão de habitantes, é a 4ª maior cidade do Canadá, o mesmo tamanho de Ottawa. Eu já não tinha mais aquela tensão. Tudo é mais devagar, tudo é mais tranquilo. Então a gente tá dentro daquele contexto, se a gente não sair um pouco do contexto, eu estou contaminado por aquilo, eu acho que aquela é a realidade, mas não é a realidade, porque é tudo tranquilo. O pessoal fala, você vai viajar, feriado prolongado, a estrada vai estar cheia. Eu viajo, tem alguns carros, para eles é cheia, para mim pegava, 9 horas para ir de São Paulo para Santos, de feriado prolongado, e para ir, cadê o carro? Então o contexto é interessante, não sei se o Fábio está pensando aí, o que você viu aí, Fábio? Eu tô pensando exatamente nisso. O que você colocou é importante, interessantíssimo, porque na verdade o que é estressante para você ver como muitas vezes, e por isso que eu tentei reforçar antes, muitas vezes o contexto em torno põe, mas na maioria das vezes depende de como nós reagimos, porque você definiu bem agora, ou seja, o que é estressante para muita gente, para você não é. E vice-versa, e pode ser vice-versa. Ou seja, onde está a tensão? Onde está né, onde tá o estresse? Onde está... né? E sem contar que eu acho que o estresse, muitas vezes, vocês são psicólogos, podem responder muito melhor do que eu, mas o estresse, muitas vezes, ele vem da ansiedade de cada um. É o que eu entendo, o que eu vejo, o que eu quero fazer, o que eu pretendo, aonde eu quero chegar. E se essa situação não acontece, ou seja, isso foi de frente completamente e me põe em depressão. Sim. Né? Não conseguir lidar com essa ansiedade, né? Que ela pode ser recorrente, né? E por não saber lidar com isso, e por não saber opor pretender demais ou por esperar demais, de repente essa situação, né, de tensão me coloca numa depressão. E aí eu já estou num outro patamar, que eu deixo de ser. Eu acho que até a gente carrega a ansiedade, mas agora eu já estou deprimido. Ou seja, a gente sobe o patamar, entende? Agora eu já estou num nível de estresse muito maior. Então, isso que você colocou é muito interessante, do que é para você pode não ser para mim e vice-versa. E até onde a gente pode ter um mínimo comum nisso, né? Porque eu acho que o segredo de tudo isso é, se existe o mínimo comum, né, tentar identificar, porque daí eu tento neutralizar entre esse estresse, entre as relações, entendeu, que nós temos. Agora, e se eu não encontrar o mínimo comum, como é que eu faço? Eu baixo a guarda e você também baixa a guarda? Como é que a gente duela nesse sentido, né? Porque, afinal de contas, isso é o que você colocou também bem, que é um tema de relações, né? Na grande maioria das vezes, eu acho que o estresse ele acaba sendo provocado
muito mais, entendeu, pelo tema das relações do que por outras coisas, né? Mas relação de uma maneira ampla, Fábio, que você falou, olha, uma relação sua com o seu plano, é uma relação com o seu objetivo de vida. Como você falou, você não chega ao objetivo de vida, você acaba entrando numa depressão, né? E aí, só rapidamente nisso, a gente vê assim, que tem pessoas que acham que tudo depende do mundo, né? Esse plano de vida depende do mundo. Esse aí, quando o projeto não dá certo, ele entra em depressão. Mas tem pessoas que falam, não, depende de mim. E quando não está dando certo, eu vou colocar mais esforço. Eu posso ficar até mais estressado, mas eu acho que depende de mim, né? Mas isso é importante. Eu queria só, como eu coloquei no começo, as empresas estão falhando, tá? E eu acho assim que o canadense é um cara tranquilo. Tá? Quando você imagina, se eu perguntar para todo mundo no mundo o que é um canadense, ele vê uma pessoa tranquila. Tá? E por que canadense hoje, morando aqui, eu vejo? Porque ele decidiu, tá? Ele decidiu que ele não vai se estressar. Tá? Ele decidiu que ele vai ser gentil, decidiu que ele vai segurar a porta para você entrar, ele vai ajudar a comunidade, ele decidiu isso. E ele está decidindo, o que é muito mal para as empresas canadenses, a não tomar posições de poder e de autoridade nas empresas. Tá? Não quer, ele fala assim, não quero ser chefe. Tá? Ele já não está muito preocupado com aquela ganância do eu vou crescer, a ambição. Tá bom, minha vida, não vou porque vai me gerar um estresse. Para que eu vou querer isso? Então o que acontece? Eu pego uma população extremamente bem informada e ela não sobe na carreira. Quem está subindo na carreira? Os imigrantes, os novos imigrantes que têm aquela mentalidade, né? O estresse está subindo. Então, as empresas precisam tomar cuidado com isso, porque eu preciso garantir, né, que a pessoa, o esforço colocado tenha significado, tenha o salário, que tenha o controle, a autonomia, a delegação, o empowerment, né, para fazer aquilo. Senão, as pessoas vão falar assim, olha, muito estresse para mim, e não é para mim, e eu paro aqui. Não é bom por um lado individual, mas talvez para a sociedade não seja bom. É um tema interessante. Eu acho que a gente pode até pensar em estressar o tema um pouco mais, voltar a fazer uma segunda, uma terceira, um terceiro. Nós estamos com 40 minutos de agora. Eu acho que vale a pena. Eu acho que foi uma conversa boa, mas eu pensaria em estressar o tema novamente e voltar e fazer um novo capítulo, um novo Coffee and Think a respeito. O que vocês acham? Acho perfeito. Fechado. Fechou. Muito bom, então. Muito bom. Novamente. Até mais. Um abraço. Tchau.